no ar mais um programa Sala de Opinião. E nossa entrevistada de hoje é a secretária de Educação do Estado de Rondônia, Fátima Gavioli. Secretária, um prazer imenso recebê-la aqui em Sala de Opinião. Prazer é todo meu, doutora Aparício. O senhor não sabe a alegria que eu estou sentindo de estar aqui ao seu lado, uma pessoa que já contribuiu tanto para a educação e para o Estado de Rondônia. E também com todos os seus telespectadores, que eu sei que são muitos. Muito obrigado. Fátima, você é natural de onde, Fátima? Goiuerê, Paraná. Mas eu cheguei em Rondônia em 1987, né? Fixei residência aqui em Rio Crespo, perto de Ariquemes, e mais tarde, para estudar e trabalhar, eu fui para Cacoal. E de Cacoal saí para Porto Velho agora para a SEDUC. A senhora trabalhou na Unesc também, né? Eu comecei em Cacoal como empregada doméstica do irmão do seu Divino Cardoso, que foi prefeito. Trabalhei muitos anos para eles como doméstica. Depois fiz a faculdade de letras, passei no concurso do Estado, entrei como professora efetiva. Mais tarde fiz direito pela Universidade Federal, fiz pedagogia e fui cada vez mais entrando nessa paixão, né, que é a educação. E depois assumi, depois do mestrado, aulas na Unesc e trabalhei como professora por 15 anos na Unesc. A sua formação foi toda feita em Cacoal? Toda feita em Cacoal, toda. Muito difícil, professor, na época, para a senhora? Fazer o curso de letras, cursar letras foi muito difícil. Naquela época a gente nem ouvia falar em financiamentos, muito menos em qualquer tipo de bolsa. Naquela época você ganhava o seu salário e pagava a sua faculdade. E o curso de letras eu me lembro perfeitamente que era elas por elas. A minha patroa pagava o carnê e eu trabalhava ali o mês todo como doméstica. Mas que beleza isso, hein, professora? Pois isso é algo assim que nos enche de orgulho. Eu acho algo tão importante, até um exemplo, né, para toda a nossa sociedade, para aquelas pessoas que acham que tudo é muito fácil, que a vida é fácil e não se atreve a fazer o que a senhora fez. Na verdade, quando você nasce numa família humilde e que não está aí entre as famílias consideradas classe média, aqui no estado de Rondônia ou no Paraná, o que você tem de mais certo na vida é estudar. Então eu cresci com essa frase, né, da minha avó, dos meus pais, e busquei isso durante toda a minha vida. Estou estudando até hoje, com certeza. A senhora veio e está como secretária de Educação há mais de um ano já, né? Não, 7 meses. 7 meses já? 7 meses. E como que está sendo esse desafio imenso que é trabalhar como secretária de Educação do Estado tão problemático como o nosso, né? Então, o senhor imagina o que é para uma pessoa que, como eu acabei de falar, né, foi cursar letras depois de uma certa idade já, porque eu já tinha lá meus 23 anos quando eu comecei, sendo empregada doméstica e agora ser a secretária de Estado da Educação. Esse convite de permanecer ali foi do governador Confúcio Moura e, assim, com certeza a educação de todo o país está passando por muitos problemas. Rondônia não poderia ser diferente, mas nós temos alguns trabalhos e algumas virtudes, algumas qualidades, eu diria, algumas habilidades e competências que outros estados não têm. Por exemplo, nós somos muito bravos, nós somos muito lutadores, nós estamos sempre querendo fazer o melhor. O senhor já viu? O povo que gosta de desafios é o povo de Rondônia. E a educação de Rondônia, ela está nesse pé. Neste momento, cada escola que eu piso, e olha que eu já passei mais de 150, o senhor já foi secretário de Educação, o senhor sabe como é que é a vida de um secretário, né? Ele não tem vida própria praticamente. Nessas escolas por onde eu já passei, eu percebo um clima de que nós vamos conseguir, vai dar certo, vai melhorar. Eu estou percebendo isso, doutor. Eu fico muito feliz de poder estar administrando a pasta neste momento. O país está vivendo uma estabilidade e Rondônia está dizendo, nós vamos sobreviver. E quando essa crise passar, nós vamos estar em primeiro lugar, porque a gente está sobrevivendo sem crise no momento de crise. Então, quando a crise passar, nós vamos ficar bem. Esse otimismo da senhora nos deixa assim irradiante, né, professora? Eu estou muito feliz com o meu trabalho. Eu não posso dizer para o senhor, às vezes o médico, assim como o senhor, ele estuda, faz medicina, depois o senhor já foi secretário de saúde, o senhor já foi secretário de educação. Eu sempre tive o senhor, assim, para mim, eu olho para o senhor com respeito tremendo. Obrigado. Assim como outros senhores da sua idade, senhoras. Então, quando eu estou lá na secretaria, o que vem à minha cabeça é isso, sabe? Eu preciso passar por aqui, preciso tentar fazer o que for possível, dar o melhor e daqui a 4 anos olhar assim e dizer, não, nós pegamos aqui e agora nós estamos aqui, olha a nossa posição no ranking, né? E eu estou conseguindo, com a graça de Deus, passar isso para os servidores da educação. A senhora como secretária de Educação do Estado de Rondônia,
qual, na realidade, o maior desafio que a senhora acha que está enfrentando nesse momento? Neste momento, o nosso desafio, sem dúvida nenhuma, está ligado à arrecadação. Por quê? Mesmo Rondônia ainda estando no azul, mas falta recursos, né? O governo federal, infelizmente, vem timidamente aí investindo na educação. Esse ano, por exemplo, eu só recebi recurso de merenda escolar, o PENAI, e do PENAT, do transporte escolar. Esse ano ainda não recebi um centavo que pudesse dizer foi o governo federal que mandou para investimentos nesse ou naquele programa. Por enquanto ainda não. Então é um momento de crise, sim, mas sem dúvida, quando você olha do lado pedagógico, doutor, é a evasão. A evasão. As crianças, cada vez menos, conseguem entender a importância de estudar, de querer aprender. Eu tenho uma sala com 30 alunos e eu sempre me conformei como professora que 3 ou 4 fossem aqueles alunos que a gente precisava estar sempre perto deles. Agora, quando você começa a ver que você tem uma sala com 30 alunos e 10, 12 alunos já não querem mais nada com nada, isso é preocupante. Isso para mim é muito preocupante. Então, assim, o que fazer hoje, qual é o desafio da educação? O que fazer para que as nossas crianças, nossos jovens possam querer aprender verdadeiramente, cientificamente, assim, saber que a partir do momento em que essa educação lhe é oferecida e ele absorve isso, ele vai ser uma pessoa melhor. Ninguém estuda para piorar, doutor. As pessoas estudam para melhorar. Então, tem um jargão que diz assim, a educação é o futuro do país, o jovem é o futuro do país. Tá? É verdade, mas também é verdade que, de repente, eles começaram a ver tantas coisas bizarras, tantas coisas ruins acontecendo, que eles disseram, não, eu não vou estudar. Para que eu vou estudar se o Ronaldinho não precisou estudar? Para que eu vou estudar se o fulano canta samba, rap, não precisou estudar e é milionário? Mas não é assim. Não é desse jeito. Estudar não é só para ter dinheiro. Estudar é para poder conversar com quem você quiser. Estudar é para você se sair de qualquer situação que você estiver. Estudar é para você melhorar como vizinho, como filho, como marido. Estudar é para isso, sabe? Como amigo. A gente estuda para melhorar. É isso que tem que mover o coração do homem. Professora, a merenda escolar. Eu vejo alguns artigos, tenho lido, visto algumas reportagens que falam, alguns estados reclamando com relação à merenda escolar. As nossas escolas têm recebido a merenda escolar? Tem. Hoje, por sinal, antes de vir para cá, assinei a 5ª parcela. Nós recebemos 10 parcelas por ano do governo federal. O valor é que o senhor vai assustar. Talvez o senhor até saiba, é muito bem informado, mas é 30 centavos por aluno. Como é que a gente chega na escola, doutor, e vê uma criança comendo arroz, alface, carne com 30 centavos? Porque na nossa casa isso é quase inadmissível, né? A gente não imagina isso. E eu recebo do governo federal o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e aí com esse PENAI, eu repasso para a conta da escola, ela licita e compra a merenda. Em Rondônia a gente está bem em relação à merenda, porque o governo encaminhou uma lei para a Assembleia e ele está oferecendo uma contrapartida, ele está ajustando. Só que ele fez assim, o governador ele ajustou a contrapartida na aquisição do peixe pirarucu e agora eu vou esquecer o nome do outro peixe, meu Deus. Não tem problema. Assim, não sou muito boa nisso, mas ele ajustou para que as escolas adquiram os peixes. Por quê? Os tanques estão cheios de peixe. Os produtores não conseguem vender e a posta de pirarucu, ela não tem espinha, não tem nada, então pode ser servida ali caldeirada, né, na merenda. Então ele está oferecendo uma contrapartida, mas amarrou. Esta contrapartida aqui é para aquisição do peixe, que vai ajudar também a ensinar esses meninos a comer melhor. As escolas têm conseguido manter com esse dinheiro? Tem conseguido. O senhor acredita? Parabéns, tem conseguido. Né? Tem conseguido. Faz cada almoço. Esses dias mesmo, desde que eu cheguei na SEDUC, eu estou lutando pelo copo de vidro, pelos talheres e pelo prato de vidro. Parece tão óbvio, né? Mas convencê-los de que o prato de plástico tinha que cair em desuso foi uma luta. Foi uma luta convencê-los. Mas agora não. Agora compraram os pratos de louça, compraram os talheres, estão ensinando as crianças a comer com os talheres. A educação é isso mesmo, né? E aí eu cheguei numa escola de surpresa e tinha lá arroz, carne cozida com batata, salada de repolho, suquinho. É o milagre dos pães mesmo, sem dúvida nenhuma. Parabéns, professora. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal.
um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40, com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando a secretária Fátima Gavioli, secretária de Educação do Estado de Rondônia. Professora, como eu já falei, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, mas eu gostaria de saber sobre esse projeto de mediação tecnológica, como que funciona isso, o que é esse projeto? A mediação tecnológica, ela se distingue das aulas virtuais. Na aula virtual, você tem uma TV, uma pessoa dando aula, e você não tem nenhum contato. A TV está lá, você está assistindo aqui, mas você não tem um professor na sala. A mediação, que já está aprovada, consolidada, é sucesso já no Amazonas, na Bahia, agora o Belém do Pará está levando para lá. Aqui em Rondônia nós estamos iniciando ela timidamente com 28 polos em 2015, em 2016 nós pretendemos ir para 100 polos. Como é que funciona a mediação? Nós dois vamos para o estúdio dar aula de história. E lá na Suruí, na aldeia Suruí, os índios estão assistindo a nossa aula. Mas lá tem os dois professores ali em sala de aula com eles. Aí nós estamos dando aula de histórias, Ernesto Geis e tal, qual era o modelo de democracia para Ernesto Geis. Aí dá um intervalo, igual o senhor deu aqui agora. Aí começa o chat, aí eles mandam as perguntas. Aí chove pergunta para nós no estúdio. Aí nós dois vamos chamar lá na aldeia. Fala aí comigo, Henrique Suruí. Aí ele entra. Gostaria de dizer que o modelo de democracia é assim, 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 assim. Aí ele dá a resposta dele. Nós fazemos o nosso comentário. Tocamos a nossa aula. E lá no chat os outros professores continuam respondendo. Muitas vezes tem 20 perguntas, quando eu respondo uma ou duas, as outras já vão caindo, porque já satisfez os alunos. O professor que está em sala, ele funciona como um reforço. Ele é o que vai complementar as aulas que nós demos aqui no estúdio. Estas aulas, elas são todas assim, elas fazem uso de muito recurso visual. Eu estou falando do museu do Louvre, então eu vou passar o museu aqui, ele vai vendo. É riquíssimo. Ilustrações o tempo todo. Isso faz com que o aluno aprenda. O senhor precisa ver, no Amazonas, eu estive lá esses dias, não se ouve um pio na sala. Os alunos realmente assistem aula. Mas a manutenção disso, como que fica? E esses técnicos para poder manter esse sistema funcionando, professora? É assim, nós temos, lá no Amazonas, é uma empresa que coordena esse sistema de comunicação. É um estúdio tão assim... Simples. Nós poderíamos dizer, o seu estúdio aqui, por exemplo, é muito mais aprimorado do que o que eu vi lá. No entanto, eles utilizam esse estúdio para uma finalidade maravilhosa. Por quê, doutor? Estas escolas são aquelas escolas que o senhor pode fazer concurso que o professor não vai aparecer. E se ele aparecer, ele fica só 6 meses e aí ele se atrela a uma pessoa política e pede para sair de lá. Transferência, então, né? Aquelas crianças, ribeirinho, quilombolas, índios, difícil acesso, zona rural muito distante com 9 alunos, como é que a gente abre hoje um primeiro ano de ensino médio, que é só ensino médio, na zona rural com 9 alunos? Quanto custa isso? Hoje tudo você tem que pôr na ponta do lápis. É verdade, a educação é direito, mas a educação é direito se eu também tiver dinheiro para manter, porque se eu não tiver, como é que eu vou manter? Então, essa educação com mediação tecnológica é o futuro. Ela é o futuro. Se o senhor vê, não sei se na sua faculdade tem esses cursos, mas há pouco tempo eu trabalhava em curso de licenciatura. Formava 7 em matemática no final do ano. Nós temos licenciatura e pedagogia. Então, formava lá 12 em pedagogia, ou seja, houve uma retração em relação à inscrição nos cursos de licenciatura. Mas e de onde virão os professores, então? Na era da tecnologia, onde o menino termina um curso de Direito e no outro dia se matricula num LFG, num Damásio, e ele vai correr atrás, ou na frente, ou como queira, do sonho dele, nós vamos ter que investir nisso também. Porque lá essas crianças têm desejo de estudar, têm vontade de estudar, mas não tem professor. Professor, uma coisa que a gente observa, eu acho que não só do estado de Rondônia, mas o Brasil, é a dificuldade de ter o curso de licenciatura, letras, pedagogia, mas esses professores, hoje ninguém quer mais ser professor. Não quer. A Unir acabou de oferecer 5 ou 6 turmas do Par 4 e é de graça.
E além de ser totalmente de graça, tem hospedagem, alimentação. Nós estamos pagando para eles aparecerem, eles não apareceram. Apareceu, por incrível que pareça, filosofia, história, geografia. E me parece que educação física, uns 14 alunos. Entendeu? No Par 4. Qual vai ser o nosso futuro se nós não estamos formando professores? Com certeza, nós vamos começar a trabalhar com as aulas semipresenciais. Um professor dando aula para 30 polos. Essa é a grande verdade. Isso é triste, né, professor? É triste. Assim, como é que a gente pode pensar que uma carreira tão importante como a nossa, de repente, ela entra em extinção? E ela entra em extinção e o Ministério da Educação já está investindo em propaganda para trazer o professor para a sala de aula. Por que ela entra em extinção? Vou dar um exemplo para o senhor. Rondônia. 18 mil professores, por exemplo, 18 mil, 22% deles estão de atestado ou laudo. Desses 22, quase a metade deles ainda não fizeram 10 anos de profissão. Então, ele fez uma licenciatura porque era barato, ele passou no concurso porque tinha aquela enormidade de vagas, porque tem muita vaga, no curso da educação tem muitas vagas, ele veio para a sala de aula, mas, doutor, aquilo não era o que ele queria, entendeu? Ele queria um emprego. Mas aquilo não estava na veia dele, porque se o senhor me chamar para dar uma aula, se for na minha área, a hora que o senhor falar assim para mim, Fátima, começou a aula, está na minha veia, o senhor entendeu? Aquilo, eu posso estar passando mal, que eu melhoro, porque eu comecei a minha aula. Agora, quando você quer fazer um professor, ser professor, sem vocação, onde isso vai parar? E aí vem a questão do salário, vem a questão salarial. Nós vivemos num país onde culturalmente se diz que professor passa fome. E por muitos anos a gente foi dizendo, olha, ser professor é passar fome. Então, desde quando ele está na faculdade, ele tem um sentimento de inferioridade. A maioria tem. Você tem que ter muito cuidado para você não deixar esse sentimento de inferioridade dominar a sua mente. Porque eu não me sinto inferior. Olha, eu vou dizer assim, tem vezes que eu estou aqui em Porto Velho, ninguém me conhece, a pessoa diz, você é o quê? Eu digo, professora. Sabe? Estou no ônibus, você é o quê? Professora. Meu Deus, eu sou professora. Tudo que eu tenho, doutor, eu ganhei não tendo vergonha daquilo que sou e querendo ser isso. Eu quero morrer professora. Eu me sinto tão feliz quando os alunos me chamam professor. Professor. Né? Parece uma coisa, né? É tão importante, o senhor não vai acreditar, mas, assim, secretária... Não, professora. Professora, me chama de professora. Até porque o governador sempre fala que eu sou uma secretária que veio da vontade do povo. Ele começou a andar no estado de Rondônia e ele descia e o povo dizia assim, governador, por que o senhor não põe uma professora para ser secretária? Governador, por que o senhor... Aí ele pensava assim, mas como é que eu vou fazer isso? Aí foi conversar com um consultor, né, muito famoso, aí o Falcone, aí disse assim, eu estou pensando em botar um professor para ser... Não faça isso. Eles são corporativistas, eles são terríveis, o senhor vai enfrentar a maior greve da história no estado de Rondônia. Mas Deus é bom demais, né? Logo nós em Rondônia não estamos em greve, e é uma professora. Mas por quê? Porque aquele assunto que o professor chega para conversar comigo, eu já estive lá, eu já passei por lá. Eu sei da dor que ele está sentindo, eu sei a expectativa que eles estão criando com essa minha passagem. E de fato, eu espero que ao final desses anos ou desses meses em que eu passar ali, consiga lutar para que, junto com o governador, a gente coloque Rondônia de novo no cenário entre os 5 estados que mais já pagaram bem professor. A gente já esteve aí, entre os 5 melhores. Professora, a gente, no decorrer dos anos, né, nós vimos que a família tem deixado um pouquinho de lado os seus filhos no processo educacional. Vai para a escola, acha que a escola ela é responsável por todo o processo educacional, que a escola tem que dar a educação de uma forma geral. Qual o papel da escola e qual o papel desses pais? E Samitiba, né, que faleceu aí há poucos dias. Espetacular. Exatamente, maravilhoso. E Samitiba, ele dizia assim, que a escola ensina e a família educa. Doutor, eu não me lembro de ter aprendido com a professora Lídia Kessler, na zona rural no Paraná, coisas básicas como, com licença, muito obrigada. Ela reforçou, mas isso eu aprendi com meu pai e minha mãe. Sabe, isso eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com meu pai e minha mãe, por exemplo, que se você está passando em frente a uma igreja, você deve ter uma posição de respeito.
Foi, eu aprendi com eles, por exemplo, que eu não posso sentar se tem um idoso que está em pé do meu lado. Levanta uma mulher com uma criança, isso eu não aprendi na escola. Existe uma discussão hoje em dia, assim, por aí, o senhor já deve estar ouvindo, a escola vai ensinar isso, a escola vai ensinar aquilo para as crianças. Com todo respeito, a escola hoje, em sua grande maioria, está com dificuldade de ensinar até o básico, quanto mais ensinar essa coisa sociológica, filosófica, do que Hitler nunca ensinou o nazismo em escola nenhuma. Ele nunca levou isso para a escola. Então, a escola, ela tem que se limitar a lapidar o que vem de casa e ensinar conteúdo. Porque se for para o professor ficar ensinando tudo na escola, sabe? Olha, com licença, muito obrigada. Não, não bate nele não. Olha, não puxa o cabelo dele. Olha, não fura o braço dele com lápis. Levanta para a senhora sentar. A escola precisa lapidar isso. E como que ela faz isso? Dando exemplo. Cada profissional da educação precisa ser um exemplo. E esse exemplo ele tem que ser no sentar, no levantar, no falar. Sabe, esse exemplo você não tem mais o direito de sair. Né? Gentileza gera gentileza, né? Você não tem o direito de terminar a sua aula, cruzar a rua, sentar no boteco e tomar cerveja na frente da sua escola. Você não tem. Eu não tenho medo de dizer isso aqui, não, doutor. A professora não tem o direito, por mais que ela seja livre, desimpedida, de se envolver com ninguém lá na escola, não. Não tem. E se ela se envolver com alguém dentro da escola, seja um funcionário ou seja um aluno, ela precisa levar isso para fora, consolidar, esperar firmar para depois ela apresentar isso aqui dentro. Porque senão ela vai cair no descrédito. Então o professor, ele perde o direito de ser, eu quero ser, mas o senhor é livre? O senhor pode sair por aí e falar, não, fazendo o que o senhor quer, o senhor não pode, o senhor é o doutor Aparício. O professor é o professor, ele é o exemplo. Então, educação é exemplo. Como é que eu quero que um menino me respeite se ao pedir para ele tirar o boné, eu agi com violência, arranquei o boné dele, sabe? Eu mandei você tirar o boné, vamos, arranquei o boné da cabeça dele e joguei pela janela. Pronto. Aí leva um murro. Infelizmente, o aluno reage, toda ação gera uma reação. Ao reagir, vai para a internet, vai para os sites, vai para a imprensa, aluno agride, professor, assim, assim, assim. Quando você pega o processo, que você vai ler o processo, porque todo o processo, pelo menos supõe que deve ter as partes ali envolvidas, você vai ver que houve toda uma pendenga em volta de um boneco. Você diz assim, poxa vida, o cara estudou 20 anos, fez graduação, pós-graduação, é mais velho, decidiu que ia trabalhar com gente, mas na hora de tomar uma decisão equilibrada não soube ter o equilíbrio. Então, isso tudo envolve o exemplo de profissional que precisa estar dentro da escola. A educação é exemplo. Se a gente quiser mudar a educação, trate de mudar seus comportamentos, porque só com mudança de comportamento se muda a sociedade. Secretária, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já voltamos já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde. Várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando a secretária de Educação do Estado, Fátima Gavioli. Isso. Fátima, como já falei, é uma satisfação muito grande e a gente sabe da dificuldade em que todo secretário enfrenta ao assumir uma secretaria. Quais foram os avanços que a senhora conseguiu à frente da secretaria atualmente, professora? Olha, eu considero que um dos avanços que nós conseguimos ali na secretaria foi, sem dúvida, agilizar processos de repasses de recursos para as escolas. Hoje, Rondônia tem um programa chamado PROAF, Programa de Apoio Financeiro à Escola. E com esse PROAF, os diretores eles promovem pequenos reparos. Não pode ter uma lâmpada queimada, não pode ter uma maçaneta faltando na porta, não pode ter uma torneira pingando água sem parar, porque o PROAF é para isso, ele é para esses reparos. Só que o governo passou de 2, 3 para 8 por aluno. E agora ele já anunciou que para o ano que vem vai ser R$10 por aluno.
Esse repasse, ele demorava, não existia um calendário certinho, por um ou por outro motivo, de vez em quando ele ficava retido na secretaria. Então, logo que eu assumi, eu conversei com o governador, disse, governador, a gente pode ter um calendário, como tem calendário de pagamento de funcionário? Claro! E aí nós criamos um calendário e naquela data certinha a escola recebe o recurso. Só para o senhor ter ideia, o ano passado nós recebemos o recurso do PDDE em dezembro. Só que o recurso do PDDE, o que é? É o Programa de Desenvolvimento da Educação, né? Então, assim, são aqueles projetos que o professor quer uma sala de leitura, levar as crianças para conhecer o forte, esses projetos que você promove festival de cinema, festival de música, soletrando. Então, existe um dinheirinho que é passado para eles montarem esses projetos. Ele chegou em dezembro. O ano já tinha acabado e eu estava passando dinheiro para as escolas. Esse ano eu já assinei o projeto, eles já estão recebendo. Então, assim, conseguir fazer com que a SEDUC, que aquele gigante, passe o recurso, doutor, na data prevista, na hora certa, sabe? Esse dinheiro é da escola, vai para a escola. Esse dinheiro é do Excelência, vai para a escola. Esse dinheiro aqui é licença pecúnia dos servidores. Desde o dia que nós assumimos, nós não deixamos de passar a licença pecúnia. Como que nós estamos fazendo? Em acordo com o sindicato e o governo, ficou assim, 200 mil para quem está em sala de aula, 50 para os doentes e 50 para o aposentado. Isso dá 30 processos por mês, mas não ficou um só mês sem pagar. Então, o senhor quer tirar a licença e quer descansar 3 meses, mas eu não tenho professor para pôr no seu lugar. Então, eu compro a sua licença, entendeu? E ela é um prêmio pelo trabalho que o senhor prestou, por não ter faltado, por ter contribuído com o desenvolvimento da educação. Então, eu diria que o avanço, ele girou em torno da descentralização do recurso de forma otimizada e de não, graças a Deus, de não termos greve no estado de Rondônia, porque os próprios servidores perceberam que a greve, neste momento, ela seria uma greve assim, totalmente descontextualizada da situação financeira, né, que passa o país. E aí nós juntos decidimos 10% em abril. Esses 10% ele entrou em forma de gratificação e com 10%, que acho que não ficou fora do que as empresas privadas acabaram concedendo aí também em abril, né? Decidiu-se que em Rondônia não haveria greve. Mas o salário dos professores em Rondônia, ele se equipara dos outros estados? Como que ele é, professora? Não se equipara. Por exemplo, o nosso plano de carreira, que por sinal agora está sofrendo alterações, a gente já está melhorando ele novamente, né? Porque o plano de carreira, ele vai sempre ser, toda a vida a gente vai trabalhar para melhorar, né? Mas, por exemplo, o salário, doutor, ele aparece lá, salário base. A cada 2 anos, aquele base, ele vai aumentando. Para cada 2 anos, o professor recebe um salário diferenciado daquele que está entrando lá no início. Então, eu, por exemplo, eu estou com 20 anos de carreira. O meu salário base hoje é 3.100, por exemplo. Então, eu tenho 3.100. Aí depois vem mestrado, tanto, vale transporte, tanto. Todas as gratificações que eu tenho, elas aparecem depois daquele salário base. Só que para fins de salário, conta o base. Então, se tivesse colocando tudo que nós temos dentro e olhasse aqui embaixo o total, talvez Rondônia estivesse bem. Mas como olha no base, nós estamos em 16º no país. Não é bom para nós. Não é bom. E mais interessante, né, que o Brasil está todo em greve, né? Tá, Rondônia, Alagoas, nós estamos tendo Sergipe, essa sorte Paraíba. de não ter esse movimento grevistas aqui, né? O que a senhora acha que aconteceu? De verdade, eu acredito que o que aconteceu foi, o sindicato reuniu a categoria e disse, olha, nós queremos 18, 19, na época eles pediam 19, o Estado, depois de muita negociação, chegou nos 10%, mas abriu a caixa. Porque, como que nós fizemos, doutor? Nós abrimos as contas da SEDUC, está aqui. Essa aqui é a arrecadação, isso aqui é a folha, isso aqui é aluguel, isso aqui é carro, isso aqui é combustível, isso aqui é energia elétrica, isso aqui é água. De onde nós vamos cortar? Isso aqui é telefone. E assim, eu sou muito de contar moedas lá na SEDUC, eu conto mesmo. Se eu puder economizar, eu fico em cima lá para a gente economizar. E talvez eles tenham dito assim, poxa, acabou de assumir, vamos dar um ano para essa secretária aí para ver, né? Também, né? Eu acho que o bom senso verdade. É importante, né? Mas foi bom não ter greve. Está sendo um ano muito melhor de se trabalhar. A greve, ela é ruim para nós que estamos no governo, ela é ruim para os alunos, mas, por incrível que pareça, para os profissionais da educação ela é pior.
Professora, a secretária, a senhora encaminha, geralmente, logicamente, os recursos para os colégios. Como faz essa prestação de conta, por exemplo, da merenda, a prestação de conta de outros recursos que são destinados aos colégios? Cada um tem uma conta. O PENAI vai para a conta do PENAI. O PROAF vai para a conta do PROAF e aí o PROAF adicional vai para a conta do PROAF adicional. A escola, ela tem um professor lotado 40 horas na prestação de contas. Todas as escolas já têm esse professor lotado na prestação de contas. A SEDUC oferece, através do nosso setor de convênios e prestação de contas, formação para essa pessoa. Então, por exemplo, o Flávio Sioff do Tribunal de Contas, ele vai lá dar cursos. Aí vai a pessoa do COAF dar os cursos da contabilidade. E assim eles vão estudando, pode trocar o diretor, mas ele fica lá, como se fosse um secretário de fazenda. E ele presta contas, coloca as notas, a licitação, tudo que for, carta convite, seja como for, fecha o processo, anexa o ofício e manda para nós. Aí começa. Bateu na SEDUC, vai para o controle interno passa para o controle geral e só depois que a CGE homologa é que ele vem para mandar para o tribunal mesmo. Mas a aprovação dessas contas não quer dizer que atrasa o novo recurso? Atrasa. Se o diretor não prestar contas no prazo devido, ele não recebe a próxima, a gente segura, porque senão pode ser que a gente tenha um movimento muito grande de recurso onde a gente não consiga mais ter controle, porque 475 escolas. Muitos. Você imagina, são 4 parcelas por ano. Aí vem mais as 10 do PENAI. Aí vem mais o PROAF adicional, aí vem mais o Excelência. Então, esse dinheiro todo caindo, eu tenho escolas, doutor, que já recebem igual a pequenos municípios. Que beleza. Uhum. São prefeitinhas, como diz o governador, né? São prefeitinhas. A senhora é presidente do CONSED, né? Sou presidente do Conselho Fiscal do CONSED. O CONSED tem como presidente o Eduardo Deschamps, de Santa Catarina, e eu sou a presidente do Conselho Fiscal do CONSED. O que significa isso, professora, CONSED? O CONSED é o Conselho Nacional de Secretários de Educação dos estados, só do estado. Dos municípios é um DIME. É uma associação onde nós nos reunimos para nos fortalecer e ir em busca daquilo que nós precisamos. E engraçado que não diferencia muito. Olha, eu vou para o CONSED e levo uma demanda que o Mais Educação não foi repassado. Eu chego lá, tem 25 com a mesma demanda. Então, nós nos fortalecemos para poder reivindicar do ministro e da presidente o recurso que a gente precisa para o Estado. E não é só isso, recurso, formação continuada, a troca de informações. Por exemplo, a mediação tecnológica, ela veio de uma reunião no CONSED. Agora eu estou trazendo a avaliação virtual. Hoje em Rondônia, não sei dizer para o senhor quanto é que se gasta no CEJA para imprimir provas, e depois vai para onde, doutora? Aquele tanto de provas. Agora não, estou trazendo já do CONSED, modelo de prova, o aluno chega no CEJA, digita as questões de marcar X, tal, faz a redação, passa na secretaria, a moça já imprime e diz, pronto, você tirou isso, acabou, vai embora. Nada de papelada, para lá, para cá. Então, assim, o CONSED é para isso, para a gente ficar sugando as experiências boas e trazendo para o nosso estado. Eu fiquei bastante feliz esse ano a senhora conseguiu trazer aqui para Rondônia, né, o encontro, o ministro da Educação e quase todos os secretários de Estado da Educação estiveram aqui. Foi. Eu acho que esse encontro, para a gente, foi muito marcante. Foi, sim. E como que a senhora se sentiu recebendo tantos secretários aqui no estado de Rondônia? Então, doutor, eu não sei. O ministro recém-empossado, né? Olha para você ver, o convite foi feito para o ministro Cid Gomes, que ele aceitou de pronto. Eu irei a Rondônia, ele disse. E depois ele acabou sendo exonerado e tal. Não sei se ele foi exonerado, se ele pediu demissão, se foi convite, ele né? Aprontou, né? Foi falar bobeira e acabou saindo do ministério. E veio um professor, né? O Janine, ele é professor professor universitário, professor de filosofia, elegante, um gentleman. E na primeira reunião eu falei, vamos lá. Porque eu penso assim, quando eu vou para Brasília, eu recebo uma diária para ir para Brasília. Então, todo o tempo em Brasília tem que ser para pedir, conversar, ouvir, aprender. Eu penso assim, Deus me livre, acho que se eu chegasse em Brasília e eu fosse dormir num hotel durante o dia, eu teria remorso. Eu dizer, puxa, eu estou ganhando uma diária e vim dormir, né? Então, eu fico muito assim, de lado, pertinho, ouvindo. Aí eu falei assim, ministro, tem um encontro do CONSED em Rondônia, o senhor iria? Aí ele disse, Rondônia, eu vou.
Aí eu pensei, será que vai, né? Eu vou. Aí ele disse, faça convite para o gabinete. Pronto, um dia o gabinete dele já me ligou e disse, o ministro quer confirmar, tarará, quer dizer, naquela correria de ministro, chega, vai, inaugura a escola, corre no Concede, faz uma fala, mas veio o ministro Janine, veio a Rondônia. O importante foi o que ele postou no Face, ele fez uma postagem especial a Rondônia, falando que ele esteve em Rondônia, que ele inaugurou a escola Lídia Johnson, que a escola é muito linda, que ele ouviu o coral da escola cantando Aleluia e que, por incrível que pareça, não é que o evento começou e terminou na hora certa. Então, assim, para nós foi muito bacana, porque fica aquela história, vai para Rondônia, cuidado, o ministro tem horário e tal, mas foi tudo perfeito, cerimonial realmente. E ele... Com a vinda dele, a gente já conseguiu liberar, depois que ele esteve aqui, doutor, uma escola para Jacinópolis, uma escola para Novo Plano e umas dezenas de quadras aí para 2016. Parabéns, secretária. Vamos aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Voltamos com sala de opinião e com a secretária de Educação do Estado. Professora, Plano Estadual de Educação foi aprovado agora em 2015. Como é que foi esse plano? Quais são a perspectiva? O que vai ser? O que tem de novo para esse plano? Então, o Plano Estadual de Educação é um reflexo do Plano Nacional de Educação. Se o senhor olhar, ele não vai destoar de jeito nenhum. Só que ele foi construído em outros tempos, eu diria que em céus de brigadeiro, né? Hoje a realidade é outra, aquilo que está posto com muita dificuldade, nós vamos conseguir executar algumas ações, mas já existe uma equipe hoje para revisar o plano, porque, para o senhor ter ideia, quando esse plano foi construído em ano eleitoral, o Plano Nacional, eles previam lá até 50% de aumento no dia seguinte à aprovação do plano. Então, o senhor imagina, numa situação dessa, aprova o plano, você dá 50% de aumento no dia seguinte. Então, o plano, sem dúvida, ele vai dar um norte para a educação nos próximos 10 anos, mas ao elaborar esse plano, nos fóruns, nos debates, que ele foi construído assim, da vontade popular mesmo, com certeza existia um otimismo muito grande, uma vontade muito grande de que, e até, eu diria que até uma inocência por parte de quem trabalhou nisso de forma tão verdadeira, da real situação que estava o país naquele momento, né? Então, o plano está aí, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo. Nós estamos já mapeando, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos estão, assim, como é que eu vou dizer, vigilantes em relação à execução do plano, mas, ao mesmo tempo, todos eles também percebem que aquele royalties de petróleo não virá, aquele repasse do governo federal que foi prometido não virá, mas nós vamos trabalhando. Mas tem algum ponto importante que a senhora considera assim, este aqui é o ponto principal desse plano? Considero a questão da formação dos professores. No plano, ele prevê que nós, né, professores, a universidade, as faculdades, possam se conveniar ao governo federal para oferecer formação de mestrados, doutorados, pós-graduação, lato sensu. Então, isso é muito importante, porque, o senhor vê, em Rondônia hoje, mestrado e doutorado são pouquíssimos que conseguem fazer. E agora não só a universidade, mas as faculdades também poderão trazer mestrados e doutorados, e o Estado, então, passa a ter essa autorização de adquirir estes cursos para os seus profissionais. Secretário, eu até faço aqui uma colocação que eu acho importante. Eu acho que nós poderíamos fazer uma política, a começar por Rondônia, tendo a senhora com o seu dinamismo todo na frente da secretaria, uma política de mais aproximação de todas as entidades educacionais no Estado. Eu acho que é muito importante aproveitar as universidades, as faculdades particulares e fazer um trabalho em conjunto para tentar dar algo a mais, não só para os nossos professores, mas para toda a educação do Estado. Eu acho que seria tão importante isso, essa aproximação.
eu acredito que seria o grande monte para a administração do governo. Doutor, o senhor tem toda a razão. O doutor Edilson, do Tribunal de Contas, que é o conselheiro que hoje ele é o conselheiro da Educação esse ano de 2015, esses dias ele me chamou e disse assim, nós temos que convocar todos para a gente fazer um pacto pela educação em Rondônia. É um pacto. Eu vou falar uma coisa aqui. A Fiero, a Associação Comercial e Industrial, eles precisam vir para perto de nós, doutor. Porque no dia da prova do Enem, aos sábados, começa às 11 horas. Tem empresa que não libera os meninos para ir fazer a prova. Agora, se ele não vai fazer a prova, ele não tem nota no Enem, ele não consegue entrar na universidade, ele não consegue entrar numa faculdade. Então, eu acho que nós temos que nos unir, sim. Todos nós temos que desenhar a educação que nós queremos para daqui a 10 anos. O homem vive disso, gente. O homem, ele começa grandes coisas no individual, depois que ele leva para o coletivo. Então, essa ideia de Rondônia envolver instituições privadas, públicas, escolas, faculdades, universidades, tribunal, MP, todo mundo, a SIC, Fiero, aí vocês podem ter certeza que ninguém segura a gente, não. Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse gancho de somar as forças na área educacional para uma Rondônia melhor, eu acho que seria assim. E a senhora está realmente com a chave na mão, professora, pelo seu dinamismo, pela vontade de fazer. Eu acho que estamos num momento especial de unir todos por uma educação melhor, não só para os nossos filhos, mas para o Brasil, né? Professora, a senhora, uma coisa que nos deixa sempre bastante preocupado e sem saber como que anda, mas é a educação indígena. Quais são os projetos e como que anda a educação indígena em Rondônia? Então, essa semana eu estive em Ji-Paraná abrindo a terceira fase do açaí. O açaí é o magistério indígena. Nós já tivemos formaturas, né? Inclusive ano passado nós tivemos uma formatura em magistério e agora iniciamos mais uma turma. Existe uma formação de 1º ao 5º ano para o professor índio, para ele trabalhar a língua materna nas aldeias. Existe a contratação do professor branco. Neste ano, em 2015, nós fizemos pela FUNCAB o concurso para professor índio. Vai ser a primeira vez que o índio que fez o açaí, o magistério, ele prestou o concurso. Assim que sair o resultado, nós vamos conhecer quem são os nossos primeiros professores índios a serem efetivados, né? Vai ter dentro do plano de carreira, tudo certinho. Mas tem uma grande coisa acontecendo em Rondônia. Estamos criando, junto com as lideranças indígenas, o Conselho Estadual de Educação Indígena. Nós estamos criando. Eu não sei se nós vamos conseguir para este ano, doutor, mas para 2016, se Deus quiser, Rondônia terá o seu Conselho Estadual de Educação Indígena. Isso aí é fantástico, porque aí passa tudo por esse conselho. A política pública, eles é que vão ajudar a tomar conta. Eu sei que não consigo mais trabalhar sem as lideranças indígenas formadas na área da educação. Eu preciso desta informação para fazer um bom trabalho, mas eles também sabem que precisa de nós, os brancos, para auxiliar nessa teoria, nessa ciência, que é fazer a criança aprender. E eles querem, é fácil, fácil, né, do contato. Nós temos muitos anos assim, a distorção, né, em relação à educação indígena é de muitos anos, é histórico. E agora, corrigir isso. Secretária, no tempo de campanha e logo depois que assumiu, não só no primeiro mandato, mas também nesse mandato, o governador Confúcio sempre falou em educação escola a tempo integral. Como é que está esse processo? O que funciona no Estado? Então, a educação de tempo integral, ela é uma meta assinada pela presidente Dilma ou por qualquer presidente que venha assumir o país nos próximos anos, que até 2024, 50% das escolas deverão ser de tempo integral. Isso vem governador, sai governador, é meta. A partir de 2024, o INEP só vai bater para ver quantas escolas tem em Rondônia, quantas tem tempo integral. E aí, o que é a escola de tempo integral? É o Anísio. Olha o Anísio aí, primeiro lugar no Enem. Porto Velho, doutor, trouxe 4 escolas na cabeça. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar das escolas públicas. Porto Velho ficou com as 4. Não foi o interior. O interior, que sempre foi a namoradinha, né, de Rondônia, não ficou, foi Porto Velho. Por quê? É o tempo estendido. É a forma como você conduz esse tempo estendido. Ele tem o horário de aula dele normal, e depois ele tem matemática, depois ele tem português, depois ele tem esporte, porque até para você praticar esporte você tem que ser disciplinado, você tem que tirar boa nota.
sabe? Aquela história de que o atleta fala mal e tal, hoje já não pega mais tão bem, não. Hoje eles estão querendo. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi do Ronaldinho Gaúcho, que ele disse, o seu dinheiro já comprou tudo, o que você gostaria de comprar? Ele disse, não, o que eu gostaria eu não posso comprar, eu queria ser um intelectual. Beleza. Então, assim, o atleta hoje, cada vez mais, ele sente falta disso, porque ele tem dinheiro, mas o lugar que ele quer entrar, para ele acaba sendo só um cara totalmente ali fora daquela nuance, né? Então, o que eu vejo hoje na escola de tempo integral é uma escola que prepara o aluno para a vida, mas uma escola que reforça conteúdo. Eu não aguento mais falar em karatê em tempo integral. Juro, não tenho nada contra karatê, mas eu não aguento mais falar em dança no tempo integral. Inclusive, eu já dei um recado para todos os diretores. Inauguração que eu estiver, se vocês apresentarem dança, apresente uma dança que contribua para alguma coisa. Não me coloque, pelo amor de Deus, qualquer dança que vá denegrir a imagem das meninas e dos meninos ali na frente das autoridades, porque se não cuidar, eles dançam umas coisas estranhas ali. Então, eu não aguento mais essa escola. Eu quero uma escola que ensina crases no tempo integral, uma escola que ensina matemática, que ensina física, que faz experimentos, pode ensinar até a fazer horta, pode ensinar técnicas do lar, faça qualquer coisa, mas não fique pondo esses meninos para dançar funk no horário integral. Isso não vai melhorar a educação. Você pode promover um baile de manhã, botar eles para dançar, mas não contribua para aquilo que já está tão, sabe, ali na pele deles, que é essa hora, esse momento, essa adolescência. Então, a escola de tempo estendido é o Anísio, sabe? Está aí, primeiro lugar, e diga-se de passagem, 500, não me lembro, quase 550 pontos no Enem. A primeira ficou com 600 e pouco, a Anísio está com 500 e poucos pontos. Com relação ao Enem, Rondônia no cenário nacional, qual foi o comportamento da região norte, da região sul? Como é que se comportou a educação nessas áreas, principalmente na região norte? Nós não ficamos bem. O estado de Rondônia, a educação estadual, infelizmente, neste Enem, nós não ficamos bem. O norte e o sul, nenhuma escola do norte e do sul conseguiu pontuar entre as melhores do Brasil. O que nós tivemos foi escolas que se destacaram isoladamente, como eu estou citando Porto Velho. E aí você vê ali, por exemplo, o Enem ele divide no conceito muito alto, alto, bom, muito bom, e aí vai caindo. Mas a maioria das nossas escolas, ela ficou de bom para regular. Alto e muito alto só ficou Porto Velho. O que nós temos que fazer, professora? Sem dúvida nenhuma, nós temos que investir numa aula complementar, sabe assim, o aluno tem que ter a opção de dizer assim, professor, eu terminei a aula, agora eu vou almoçar, vou descansar 40 minutos e vou voltar para assistir a aula de química, de física, de matemática, e é essa aula opcional que eu quero ver se eu consigo disponibilizar para eles nesse regime de mediação. Ele vem, senta, assiste, pega caderno, sabe? Nós temos que investir nos professores, nós temos que melhorar esse salário dos professores, não adianta, doutor. Se o professor nos ajudar, isso é possível. Como que o professor me ajuda? Ele me ajuda cuidando. Na escola, tem uma pessoa lá que tem 4 anos de carreira, fez todos os exames para tomar posse, mas já está sentado numa cadeira. Aí se pergunta, você é professor? Sou, mas estou laudado. O que você tem? Dor no braço. Um monte de gente tem dor no braço. Um monte de gente tem dor nas pernas. Depois dos 40, a gente não tem nem mais que está falando onde é que está doendo tanto. Mas fez uma bateria de exames, entrou. Aí o outro que está lá há 20 anos, aguardando a chegada do novato, está se arrebentando com 27 aulas, porque ele esperava, mas o novato que veio talvez, né, sem toda essa vontade aí de prosseguir na carreira. Então, assim, se o professor não laudasse, se os 22% que hoje está fora estivesse dentro da educação, eu não precisaria fazer emergencial. Se eu não faço emergencial, sobrou dinheiro. Se eu sobro dinheiro, eu coloco naquele que está ali. Por que o Amazonas paga um salário tão alto? Porque ele tem o dobro de aluno que eu, mas com a mediação tecnológica ele tem a metade dos professores que eu. Então, todo o Fundeb, doutor Aparício, o senhor sabe disso, o Fundeb só pode ser pago em salário. O senhor já imaginou, se o meu Fundeb hoje, ele é rateado para 18 mil, mas se ele fosse rateado para 18 mil e todos estivessem em sala, o salário estaria lá em cima. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, que eu lamento profundamente, gostaria de ter mais tempo, mas eu gostaria, qual a mensagem que a senhora daria para os nossos alunos do Estado?
Lembrando bem que rápido. hoje é dia do estudante, né? Então, desejar a todos eles um dia muito feliz e pedir a eles que não desistam dos seus sonhos, não desistam de estudar, volte para a escola. A vida é difícil para quem tem estudos, imagine para quem não tem. Independente da sua situação econômica, financeira, volte para a escola, valorize seu professor. Depois do seu pai e sua mãe, o seu professor é a pessoa que mais passa tempo com você e é ele quem tem os melhores conselhos do mundo para te dar. Escute, ouça, a gente tem 2 ouvidos, é para isso mesmo, para ouvir bem. Então eu peço a todos os alunos, os estudantes do estado de Rondônia, que valorizem os seus professores, seus funcionários de escola e que assim nós podemos viver numa Rondônia muito melhor. E para os professores, a mensagem? A mensagem é de agradecimento, agradecer os professores, porque mesmo na dificuldade, e a gente já passou muita dificuldade, agora que a gente está começando a ter uma escola com ar-condicionado, uma escola bonitinha, mas a gente já passou tanta dificuldade, né? E a gente ainda vai melhorar muito mais. Mas mesmo na dificuldade, eles são gigantes. Grande parte deles nunca deixou de acreditar que poderia mudar muita gente e mudar o nosso estado. Professora, muito obrigado por ter vindo ao programa Sala de Opinião. Foi um prazer imenso poder fazer essa entrevista com a senhora. A senhora é um exemplo. Obrigada. E fico feliz de ter essa oportunidade. Obrigada. Tá? Um grande abraço. Está convidado para um outro programa, poder dar continuidade a essa entrevista, a esse assunto tão importante que é a educação. Muito obrigado, professora. Com certeza. E até breve, até o próximo programa. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. O dia está chegando e assim como o sol serve de fonte de energia para os seres vivos, a finca é fonte de conhecimento e inspiração para os nossos acadêmicos e para a sociedade rondoniense. Esses são os motivos que fazem com que a finca tenha uma preparação diária para garantir sempre o melhor em ensino, conforto e bem-estar. Para cumprir a sua missão primordial de formar profissionais e cidadãos conscientes de seu papel junto à sociedade, a finca oferece 28 cursos de graduação nas áreas de saúde, exatas, humanas, sociais aplicadas e da terra. Visando fortalecer os vínculos com os acadêmicos, foram criados vários cursos de pós-graduação. A qualidade e a credibilidade desses cursos estão garantidas pela formação de alto nível do nosso corpo docente, composto por profissionais com mestrado e doutorado. Existe também a CPA, que é a comissão própria de avaliação, onde o acadêmico expressa sua opinião, contribuindo para o avanço da faculdade. A ouvidoria online é outro canal de comunicação entre os estudantes, funcionários e administração da finca. E o NAIA, Núcleo de Acompanhamento e Integração Acadêmica. Os cursos de Ciências Humanas são outro orgulho da finca. Neles, lapidamos o espírito empreendedor de nossos alunos, reforçando a visão ética de que devem ser agentes de mudanças na sociedade. Ver o corpo humano como um templo sagrado. Essa é a filosofia dos cursos da área de saúde da finca, que dispõe de uma estrutura física com um hospital de habilidade, laboratórios e equipamentos de última geração que possibilitam a realização de procedimentos de alta complexidade, intensivos, invasivos e de emergência. Tudo isso contribuiu para a formação de profissionais compromissados com a saúde e a qualidade de vida. Assim, a finca concebeu uma visão humanista da medicina, que coloca o ser humano como o centro de tudo.
Contribuir para a evolução da medicina veterinária. Esse é o foco do Hospital Veterinário da Finca, que supera os desafios da saúde animal através do estudo e pesquisa realizados por nossos futuros médicos veterinários. O atendimento de excelência do serviço clínico, cirúrgico e laboratorial para animais de pequeno e grande porte é garantido pelos equipamentos de alta tecnologia disponíveis no Centro de Veterinária. A alimentação é um prazer. E na Finca, esse prazer foi levado ao extremo com a criação do Centro Gastronômico. Nele, a satisfação de cozinhar se aliou à realização profissional, onde é desenvolvida uma gastronomia de alto nível. Serviços de atendimento e administrativo de excelência. Essa é a missão do corpo técnico da Finca, que disponibiliza aos alunos terminais modernos de informação gratuitos, senhas impressas com chamadas sonoras e visuais, contemplando a inclusão social e acessibilidade. Respirar fundo, sentir o ar livre, suar, correr, mergulhar, cuidar do corpo e da mente. Agora é o momento de conhecer a Vila Olímpica, a mais completa de Rondônia. Quadras de futebol e voleibol de areia, ginásio poliesportivo, pista de atletismo e piscina semiolímpica. Para a competição ou atividades acadêmicas, o nosso espaço está pronto para a realização de diferentes práticas. Na Finca, existe a TV Porto Velho, um veículo de comunicação com programação diferenciada, feita por professores e alunos que desenvolvem conteúdos de qualidade e atrativos. Responsabilidade social, uma das prioridades da Finca é o projeto Castanheiras, voltado a famílias carentes que vivem próximas à instituição, possibilitando acesso aos serviços de saúde, cidadania e lazer. O Centro Comunitário de Extensão Educacional Zona Leste oferece gratuitamente assistência médica, odontológica, nutricional e educacional. Participamos de programas de financiamento estudantil ProUni, FIES e Educa Mais Brasil. O Bolsa Rotativa, um financiamento concedido pela Finca com recursos próprios. Nossa finalidade é formar para a sociedade profissionais éticos, inovadores, criativos, críticos e capazes de liderar um mundo em constante transformação, com a realização de metas profissionais, institucionais e sonhos pessoais. PDI 2011-2015. Somos a Finca. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, a mais completa faculdade de Rondônia. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde.